A paz de Senhor Jesus para todos. É um privilégio estar aqui com vocês, estar aqui conhecendo essa cidade tão linda, tão apaixonante, tão gostosa, estar com essa família preciosa. E eu falei ontem com os líderes e falei para eles, uma conferência com esse tema é uma atitude de muita coragem. Por quê? Porque a igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou falando da Paz Church, estou falando da igreja de Cristo no mundo. A igreja, ela negligencia essa área da nossa vida há muito tempo. Há muito tempo. E eu já vou ler um texto para vocês, que está em 1 Tessalonicenses, que diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, no vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, nós temos o DNA, temos a identidade de Deus. E quem é Deus? O que Deus é? Deus é trino. Diga comigo, diga, Deus é trino. Deus, ele é trino. E assim como Deus é trino, nós também somos. E eu falava isso com os líderes ontem. Só que a igreja, durante muitos anos, décadas e décadas, a igreja negligenciou uma área que está aí, está aqui, mas durante muito tempo nós a tratamos como se ela não existisse. E nós tentamos espiritualizar algo que está em nós. Nós somos um espírito que habitamos em um corpo e que possuímos uma alma. A palavra alma, ela do original grego é psique. Então nós somos um espírito que habitamos em um corpo e que temos uma psique. Você poderia repetir isso comigo? Diga, eu sou um espírito que habita em um corpo e possui uma psique. Então, nós temos a psique, mas nós negligenciamos durante muito tempo. Durante muito tempo. Obrigado, irmão. Nós negligenciamos. E muitas vezes, problemas de alma era tratado de forma espiritual. Ou, se uma pessoa aparecia na igreja ou apresentava na igreja algum tipo de problema psicológico ou emocional, ou até mesmo psiquiátrico, essa pessoa ela era tida pelos outros e por ela mesma como um crente inferior, que estava naquela situação porque não tinha fé. Ora, mas na mesma igreja tinha pessoas que estavam fazendo tratamento para gastrite, fazendo tratamento para os rins, fazendo tratamento para a pele, mas que não eram tidos como cristãos inferior. Qual era a diferença? A diferença era só o local. Ambos estavam doentes. Amém ou não amém? Mas nós normalizamos a doença física e demonizamos doenças emocionais. Pode um negócio desse? Faz sentido isso? E isso foi passado de geração a geração. E a igreja perdeu muita gente por não proporcionar um ambiente de acolhimento para essas pessoas. E muitas pessoas com adoecimento emocional, psíquico, estavam na igreja, onde deveriam ser acolhidas, e a igreja se tornava um ambiente tóxico para elas.
Por quê? Porque elas eram sempre tidas como crentes inferior. Está fazendo sentido para você, sim ou não? Eu creio que a grande maioria de vocês já viram isso acontecer com alguém ou até mesmo com você. E aí, o que que muitos faziam? Ou saía da igreja quando se adoecesse, ou saía da igreja, porque a igreja se tornava tóxica, porque se chegasse para o irmão dizendo que estava se sentindo meio depressivo, o irmão ia dizer que era demônio, que era falta de fé. Se dissesse para o irmão que estava tendo sintomas de ansiedade grave, o irmão ia querer expulsar o demônio, que nem ele sabia o nome. Então, para ele não sair da igreja e ninguém colocar a mão na cabeça dele para expulsar um demônio irreal, ele fingia que não tinha nada, ou ficava negando a doença, dizendo que estava aplicando fé. E isso fez com que a igreja adoecesse mais ainda. E ela chegasse a 2025 precisando ser psicoeducada. Até hoje é 9, é 9 é 8, hein? 8. Hoje são 8 de março de 2025 e eu posso afirmar para você que a Igreja de Cristo no Brasil, ela ainda está no ABC acerca de saúde mental. Nós queremos ganhar João Pessoa para Jesus, amém ou não amém? Quero te trazer um dado. A cada 10 paraibanos, 7 têm problemas psicológicos. Se Deus botar eles aqui, você sabe o que fazer? Por que eu estou dizendo isso? É lógico que eu usei a Paraíba, esse dado é do Brasil. A cada 10 brasileiros, 7 têm problemas psicológicos. Se Deus colocar eles na tua célula, você sabe como lidar com eles? Então, como que a gente quer ganhá-los? Para quê? E eu quero trabalhar com vocês, eu vou ter 2 momentos para ir trabalhando com vocês esse entendimento. E esse dado que eu te dei agora foi de 2019. Talvez hoje seja até mais. A cada 10 estejam doentes. E quando a gente fala de problema psicológico, problema emocional, uma insônia já é considerada um problema emocional. Só para você ter uma ideia. Eu não consigo dormir na hora que eu me deito. Eu vou me deito, minha cabeça fica girando, eu demoro 1 hora, 2 horas para dormir. Aqui não tem ninguém assim, mas lá fora tem. Isso já é um problema psicológico. E o que a gente vai fazer com essa galera? A gente quer botar eles aqui, mas para quê? Se a gente é analfa no assunto. Então, eu parabenizo os pastores, o Odds, pastor Angélica, pela coragem, porque eu estou aqui, de certo sentido, o meu ensino vai confrontar a igreja, porque o meu ensino, em alguns momentos, vai de contra a preconceitos, que eu sei que tem aí, porque eu sou crente há 21 anos. Então, eu sei como é que funciona a cabeça do crente. Então, vai ter momentos que eu vou bater nisso, necessário. Ninguém constrói um novo entendimento sem desconstruir um antigo. Mas, às vezes, a desconstrução, ela dói. Então, nós precisamos entender isso. Nós normalizamos uma gastrite. Não, irmão, eu vou orar por você, mas procura um médico. Agora, a pessoa chega com a tag, não, é um demônio. Que demônio? Qual é o demônio da tag? Me diga o nome. Então, nós precisamos crescer nisso. E isso acarretou problemas na vida da igreja. Eu tenho 15 anos de formado, eu sou psicólogo clínico, eu tenho especialidade na terapia cognitivo-comportamental, na terapia do esquema, tenho especialidade em psicofarmacologia. E eu me lembro que quando eu comecei a faculdade de psicologia, eu comecei achando que Deus tinha um propósito na minha vida. Na verdade, ele tinha outro. Quando eu comecei a faculdade de psicologia, eu já era pastor. E
eu já pastoreava, eu comecei a pastorear muito jovem, eu comecei a pastorear com 19 anos. Eu ainda sou jovem, esse rosto de 22, mas é um pouco mais de 22. Eu comecei a minha primeira igreja, eu tive o privilégio de pastorear uma igreja, eu tinha 19 anos. E eu pastoreei 11 anos como solteiro. Viajei pelo Brasil, viajei por todo o estado do Ceará, o interior do Ceará, fundando igreja, cuidando de igreja, como solteiro por 11 anos. E foi tempo muito precioso. Então, eu entrei na faculdade, eu já era um pastor. Então, o que eu entendi? Não, a psicologia, ela vai me ajudar a ser um pastor melhor, a lidar melhor com as pessoas. Ela vai treinar mais a minha escuta e tal. E realmente, tudo isso aconteceu. Eu estava conversando com o pastor Watson que eu realmente sou um pastor melhor depois da psicologia. Porque a psicologia, ela me humanizou, a psicologia, ela me deu uma escuta muito mais qualificada. A psicologia, ela me faz olhar para o ser humano, não apenas como hoje. Então, eu olho para esse rapaz bonito aqui de barba e eu consigo saber que por trás desse rapaz tem uma história, tem uma série de coisas que ele viveu. Eu consigo entender que esse menino, ele é um mundo de coisas que aconteceu. Até para ouvir pecados, a minha escuta ficou mais qualificada, trabalhou muito forte a empatia e etc. Porém, o propósito não era esse. O propósito não era me melhorar. Durante o curso, no meio do curso, eu entendi que o propósito principal de Deus, e talvez o mais difícil, era ajudar a psicoeducar a Igreja de Jesus. Quando eu comecei a ver a distância que estava o assunto saúde mental e evangelho, eu me assustei e ali eu fui comissionado por Deus e ali Deus me deu uma nova missão. E Deus falou muito forte comigo. Você precisa começar esse trabalho de psicoeducar a igreja. E a primeira mensagem que eu preguei na nossa igreja em Fortaleza, na nossa sede, foi essa mensagem. A primeira vez que eu preguei na igreja, eu preguei essa mensagem, porque nesse período ali, eu já era formado, já estava atendendo, isso estava queimando dentro de mim, e eu atendendo pessoas e vendo pessoas na igreja doentes emocionalmente, e a igreja negando. E eu repito, quando eu falo igreja, não estou falando da Paz Church, é geral, a igreja de Jesus, a igreja de Cristo. E aquilo foi bugando a minha cabeça, e eu tenho que fazer alguma coisa. E qual é a minha arma? É o microfone. Para a glória de Jesus, hoje nós temos lá na Paz Fortaleza, nós temos pelo menos hoje, de cabeça agora, pelo menos uns 15 psicólogos, e eu tenho certeza que eu comecei a falar nos cultos, comecei a falar nos bastidores, comecei a falar no Difflin, comecei a falar no Start, comecei a falar dentro da rede que eu era, e eu tenho certeza que foi influência para se levantarem outros psicólogos cristãos, para fazer influência cá e lá, porque lá também, lá no nosso meio profissional, é carente de Deus. São carentes de Deus. Então, a psicologia também precisa de crente lá dentro para levar a porção do evangelho. Amém? Porém, essa missão ela é difícil até hoje. Por quê? Porque a igreja, nesse assunto, ela está com o mato dessa altura. E para eu capinar e formar um caminho, não está sendo fácil. Mas eu já estou vendo frutos. Já estou conseguindo ver frutos. Já vejo isso na nossa igreja local em Fortaleza. Eu já vejo jovens hoje fazendo, e eu tenho procurado mentorear esses jovens, ajudar esses jovens, porque eu sei que lá dentro a faculdade de psicologia, assim como outras de humanas, é um campo muito pesado para o cristão, é um ambiente muito hostil. Eu sei que tem disciplinas que vão de confronto a algumas coisas da nossa fé, tem o estudo da personalidade, que tem que ter maturidade para ter, e eu sempre encosto em um, encosto em outro,
E como é que está lá, como é que está a faculdade, como é que você está, como é que está a sua cabeça, e vou tentando ajudar, e vamos começar um trabalho. E agora, no mês de abril, inclusive eu não falei ontem, no mês de abril agora, eu não vou ser o líder, porque hoje eu não tenho tempo para isso, mas no mês de abril agora, nós vamos estar começando um projeto de plantão psicológico na Paz Fortaleza. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso? É um projeto piloto, é um projeto pioneiro. Eu conversei com o pastor Márcio, é um outro pastor nosso que já é psicólogo, se formou agora, e foi muito legal. Ele falou para mim, cara, você me influenciou, e liderado por ele, vai ter meu apoio. Nós vamos estar fazendo plantões psicológicos da nossa igreja Paz Fortaleza. É a nossa igreja entendendo que nós também somos psique, amém? Nós também somos alma. Isso é muito importante, tá certo? Então, existem várias enfermidades relacionadas às emoções, várias. Ansiedade em excesso. A ansiedade por si só, ela não é um problema. Na verdade, nós precisamos de ansiedade. Por exemplo, se você está andando na rua e aparece um pitbull, qual é a sua reação? Fugir. Quem é que te faz fugir? O medo, a ansiedade. A Bíblia diz em Provérbios, vê um leão lá fora, você vai se esconder. Quem é que te faz se esconder do leão? A ansiedade. Então, a ansiedade ela é importante. Qual é o problema? É quando ela está exacerbada. Então, fadiga crônica é enfermidade relacionada às emoções. O grande Augusto Cury traz a SPA, síndrome do pensamento acelerado, síndrome de pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, síndrome de burnout ou burnout, depende, muitas pessoas, cada um fala uma palavra diferente. Então, muitos professores são acometidos por burnout, muitas pessoas com cargas exorbitantes de trabalho, eu vou falar um pouco sobre isso. Transtorno obsessivo-compulsivo, identidades sexuais distorcidas e confusas, depressões, fobias, doenças autoimunes. As doenças autoimunes, há uma divisão na medicina, né? Alguns médicos associam as doenças autoimunes ao psique e outros não associam. Então, a medicina ela não está fechada quanto a isso, mas há um grupo de médicos que acredita que doenças autoimunes estão relacionadas à psique, né? Doenças autoimunes são doenças, de modo bem generalista, eu não sou médico, mas mais ou menos, são doenças que não têm explicação fisiológica. Então, a pessoa ela tem um lúpus. Então, não tem uma explicação fisiológica, de fato, para aquilo. Então, alguns médicos associam as doenças autoimunes à psique. Não são todos, mas alguns associam. No mínimo, a psique adoecida, ela piora a doença, tá? Eu queria trazer alguns dados importantes para vocês. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, isso aqui é dado de 2017, hoje está pior. A organização diz que o Brasil é o país com maior taxa de pessoas com algum transtorno de ansiedade no mundo. São 18,6 milhões. Aumentou. Aumentou, tá? Coincidência. Deixa eu abrir um parênteses. O Brasil, ele contém hoje a maior quantidade de usuários de redes sociais de todos os países. Você sabia disso? Isso é um dado de 2022. É recente. O Brasil é o país que tem o maior número de usuários de redes sociais no mundo. Coincidências à parte, né? Muito bem, nós vamos falar sobre rede social daqui a pouco. Não, acho que na segunda parte, tá? Fica curioso que é para você voltar na segunda. O Brasil é o país da América Latina com maior prevalência de depressão. Em 2017 eram 11,5 milhões. Hoje já passou de 16. A Organização Pan-Americana de Saúde diz que a depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. E ela contribui de forma importante para a carga global de doenças. Aí também diz que mulheres são mais afetadas que homens. E no pior caso, a depressão ela leva ao suicídio, né? Porque depressão ela gera muita ideação suicida, né? Infelizmente. Vou explicar um pouco sobre isso
mais lá na frente, tá? Mas nós podemos ter a graça do Senhor, de ter a cura do Senhor, de ter o tratamento do Senhor e de podermos viver uma vida abundante nessa área também. Amém, pessoal? Eu não quero trazer com essa conferência a noção de que Deus cura o corpo, como nós já vimos tantas pessoas serem curadas de câncer. Agora mesmo em Fortaleza, nós tínhamos uma irmã da igreja que estava internada, numa situação gravíssima, desenganada pelos médicos. Eu conversando com um dos filhos dela, eu perguntei, e aí, como é que está a sua mãe? E ele me disse, pastor, o médico falou que 93% das células sanguíneas dela são cancerosas. Só Deus. Era um tipo de câncer que não era leucemia, mas era um câncer, eu não sei explicar, foi isso que ele me disse, que o médico disse. E aí ele disse, o médico falou que era só Deus. E o pastor Sandro, no culto de domingo, em um dos cultos de domingo, chamou a igreja, ele parou o culto, né? E ele, junto com toda a igreja, nós oramos por essa irmã, amaldiçoamos a enfermidade em nome de Jesus. Essa irmã estava com água nos pulmões, estava entubada. Na segunda-feira, os pulmões dela secaram milagrosamente. 15 dias depois, essa irmã recebeu alta. E hoje não é domingo, amanhã, às 5h30 da tarde, ela já está congregando novamente nos cultos de celebração. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Então, essa conferência não é para dizer que Deus não cura a alma, não. Um Deus que cura o corpo, como ele curou essa mulher, e quantos cancerosos ele curou, e quantos cegos ele deu vista, quantos paralíticos ele fez andar. Um Deus que cura o nosso espírito. Tem doença pior do que a do espírito? Pastor, qual é a doença do espírito? É o pecado. Nós éramos escravos dele, ele dominava sobre nós, ele mandava na nossa vida. Era o pecado que dizia o que a gente ia fazer ou não. E o Senhor Deus curou o nosso espírito. Ele também pode curar nossa alma. O meu propósito não é, em nenhum momento, dizer que o Senhor Deus não cura nossa alma. Pelo contrário, eu sou um homem que teve curas na minha alma pelo poder sobrenatural de Deus. O propósito é fazer você entender que existem formas do Senhor Deus tratar também e que adoecer emocionalmente ou tratar alguém emocionalmente não nos faz ser um cristão inferior. E saber dividir muito bem. Existem exemplos na Bíblia de homens de Deus, e eu separei uns bons aqui, viu, para você? Separei uns bons aqui. Homens de Deus que tiveram problemas emocionais, problemas mentais, e eu queria começar com o grande profeta Elias. Em 1 Reis, capítulo 18, a Bíblia diz que Elias orou e caiu fogo do céu. Todo mundo aqui sabe desse texto, né? Elias então chegou perante Acabe, reuniu os profetas de Baal e caiu fogo do céu. E existem dois grandes milagres da antiga aliança, que foi o fogo do céu e a abertura do Mar Vermelho. Tanto é que são considerados dois grandes profetas da antiga aliança, sobrenatural. Mas aí em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3, olha aqui. Elias, diante da perseguição, apresenta claramente sinais de desesperança, falta de perspectiva de futuro e ideação suicida. Você vai ver que em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 3, você vai ver o Elias fugindo da Jezabel, e ele se senta no lugar e ele pede a morte. Você vai ver ali um homem com esgotamento físico, esgotamento mental, e você vai ver o grande profeta Elias com uma ideação suicida violentíssima. Violentíssima. Um homem que teve a sua saúde mental completamente comprometida. Você acha que Elias era um crente inferior? Sim ou não? Você acha que era demônio dentro do Elias? De forma nenhuma. Por que não falar de Davi? A Bíblia fala que Davi, no Salmo 43,
fala que Davi via sua alma abatida. Você sabe o que é abatida? É derrubada até o chão. Essa palavra significa isso. É encurvada, é enfraquecida. Davi, ele diz que a sua psique estava enfraquecida, estava encurvada, estava adoecida. No Salmo de número 22, o salmista Davi, ele apresenta ali vários sintomas de transtorno de ansiedade generalizada. Davi apresenta sintoma de pânico, apresenta magreza, boca seca, angústia, coração acelerado, tremor nas carnes, como dizia o pessoal do interior, sudorese. Se Davi chega para um psiquiatra aqui no Salmo 22, com certeza era bem capaz que passasse um êxodozinho para ele por 3 meses, mandasse ele ir lá para a praia da João Pessoa todo dia, 4h30 da tarde, contemplar o mar, diminuir tela. Davi, você está precisando disso, querido. Então, a gente tem que entender. Você acha que Davi é um crente inferior? Sim ou não? Você acha que tinha um demônio em Davi? Sim ou não? Não. Eu queria te trazer outro, João Batista. João Batista, ele aparece lá em João capítulo 1, e olha um homem que tinha certeza da sua identidade, um homem que tinha uma identidade firmada. Ele aparece lá e as pessoas chamando ele de Cristo, dizendo, tu és o Cristo, e ele olha e diz, não, eu não sou o Cristo, eu sou aquele que veio preparar o caminho. Ele é o Cristo, ele é aquele do qual eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos pés. Jesus disse que nenhum profeta foi maior do que João Batista. E você vai ver esse homem no deserto pregando com autoridade. Você vai ver esse homem no deserto pregando para reis, pregando para a mais alta estirpe, e com a identidade bem firmada, com a convicção de fé. Parece a gente quando estava no começo da fé, pegando fogo, raça de víboras, pregando com autoridade. Pois é, João adoeceu, você sabia disso? Em Mateus capítulo 11, no versículo 2 e 3, depois de 1 ano de prisão, ele preso, João Batista apresenta sinais fortíssimos de desesperança e de falta de noção da sua identidade. Quando os 2 discípulos dele vão visitar ele, lembra que lá em João capítulo 1, ele disse, esse aí é o Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Mateus capítulo 11, os 2 discípulos vão visitar ele está lá abatido, depressivo, repleto, dominado de desesperança, doente emocionalmente. Ele olha para os 2 discípulos, ele diz assim, ei, vai lá, pergunta para ele se é ele mesmo. Parece 2 pessoas, né? Diferente? Não, era apenas um João adoecido, psicologicamente. Era apenas um João depressivo. Depois de 1 ano de cadeia, a depressão pegou a alma dele, pegou a mente dele. E agora ele já não tinha mais nem convicção se aquele era realmente o Cristo. Pergunta lá para ele se é ele mesmo. Mas o Senhor disse que era. Pois é, mas hoje eu estou tão abatido que eu nem sei mais. Então, queridos, a Bíblia fala que, e tem muitos exemplos. Ontem eu trouxe para os líderes outros exemplos, e eu poderia trazer muito mais. O apóstolo Paulo, ele diz, quando eu cheguei na Macedônia, não tive sossego. Era luta por fora e temores por dentro. Aquela palavra temor é angústia, pânico. Pânico. Então, queridos, Jesus, em Mateus capítulo 26, versículo 38, disse que ele foi tomado por uma tristeza e uma angústia tamanha,
A Bíblia diz que ele suou sangue. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: a nossa pele, né? A nossa pele, existem vários vasos sanguíneos, minúsculos, que os especialistas dizem que o ser humano, quando ele é submetido a uma pressão psicológica, uma angústia muito grande, esses vasos podem se romper e minar sangue da nossa pele. Só que tem um porém, um ser humano comum não aguentaria, teria morrido, teria tido um taquicardia, um problema do coração, não teria suportado. Jesus, ele suportou, mas estourou todos os vasos, os pequenos vasos, a ponto de que o escritor diz que ele suou sangue. Olha, tamanha angústia, olha como estava a alma do nosso Senhor naquele momento. Olha como que estava a mente do nosso Senhor naquela hora. E isso é muito, muito, muito interessante. Eu queria trazer para você 10 sinais. Se você puder anotar, não vai estar no slide, tá? 10 sinais que podem identificar um adoecimento emocional ou mental, tá? Eu vou dar um tempinho para você se ajeitar aí para anotar. Se você quiser anotar no bloco de notas, eu só peço que você coloque, talvez aí no modo avião, né, para você não ficar se distraindo no WhatsApp, o inimigo não mandar uma mensagem para você. Você coloca no modo avião e você pode estar usando o bloco de notas aí do seu celular, mas eu gostaria que você anotasse 10 sinais que podem identificar adoecimento mental. Preste atenção aqui para mim, ó. Pastor, se eu tiver esse sinal, quer dizer que eu estou doente? Não. Esses sinais, eles indicam, é um sinal, não quer dizer que está, não é determinismo, tá? Primeiro, posso falar? Está todo mundo no ponto? Primeiro sinal de uma possível que pode identificar um adoecimento mental: desânimo constante. É quando a pessoa ela tem um ânimo diminuindo frequentemente. Ela tem pouca ou quase nenhuma motivação. Uma pessoa que ela é constantemente desanimada. É quase aquela alma do capote. Como é que você está? Estou fraco. Não, eu estou fraco. E a pessoa, ela é um desânimo. Não sei se... ela não tem ânimo, ela não tem motivação. Quase nada mais já motiva ela. E, principalmente, se já foi uma pessoa mais animada, mais motivada, e ela se encontra em um determinado período da sua vida sem ânimo, sem motivação. É como se ela não consegue ter uma perspectiva de futuro. É a sensação de que não tem mais nada para conquistar, quando, na verdade, enquanto você tiver vida para viver, você tem coisas a conquistar. Amém? Nunca caia nesse engano. Você pode ter a idade que você tiver, você está vivo, você ainda tem coisas para conquistar. Você ainda tem algo a fazer. Você ainda tem que finalizar a sua missão. Amém? Amém, 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 amém. Então, desânimo constante, aquele desânimo constante, aquela falta de motivação, é um sinal, pode ser um sinal, né? Tem que ficar de olho. Dois, né? Segundo sinal, perda de prazer em atividades que antes eram prazerosas. Em um quadro depressivo, às vezes não vem carregado de humor angustiado ou triste demais. Preste atenção nisso aqui que eu estou falando. A gente, às vezes, quando fala de depressão, a gente pensa que é aquela pessoa que fecha a cortina do quarto, passa o dia todo deitado na cama querendo morrer. Nem sempre ela se manifesta assim. Muitas vezes ela vem roubando da pessoa o prazer em atividades, em coisas que outrora ela tinha.
Então, por exemplo, a pessoa amava, tinha muito prazer em ir no cinema, mas hoje ela já não é algo que não dá mais prazer, já não tem mais aquele brilho. Ela amava comer com amigos, ela amava ir à praia, ela tinha prazer, mas ela vai perdendo prazer e é como se o mundo fosse ficando em preto e branco. É a falta de prazer em atividades que outrora eram prazerosas. Uma vez eu atendi uma paciente, esse caso foi muito emblemático. Ela chegou, ela vinha toda desarrumada, era uma senhora já de meia idade, e ela vinha muito desarrumada para sessões, e comecei a trabalhar com ela, já vinha com o diagnóstico de depressão, e eu me lembro de uma sessão que foi muito, muito chave, que assim que ela disse assim para mim, ela disse, olha, eu amava me maquiar. Ela tinha uma condição financeira muito boa e ela dizia assim para mim, eu amava me maquiar. Para todo canto que eu ia muito bem arrumada, cada lugar era uma bolsa, cada lugar era um batom diferente e tal. E olha o meu estado aqui, eu não tenho mais prazer em fazer isso. Eu não me sinto mais motivado a fazer. E o interessante, eu me lembrei desse caso agora, é que nós fomos no processo terapêutico, eu atendi essa senhora lá no Hospital Militar, lá de Fortaleza, eu atendia lá, e eu me lembro, acho que mais ou menos 5, 6 meses depois, ela já no processo de melhora, ela também era acompanhada pelo psiquiatra, e eu me lembro como se fosse hoje, a recepcionista me ligou na minha sala, ela disse, olha, a paciente tal chegou, foi ter uma surpresa. Qual é? Vem aqui. Quando eu saí, que eu olhei, ela estava toda arrumada, toda produzida, toda maquiada. E ela olhou para mim e disse, doutor, quer chamar a gente de doutor. A gente não é doutor, tá, irmão? É porque o pessoal chama. Ela disse, doutor, é como se tivessem desligado o botão da tristeza e apertado o botão da alegria. Fazia anos que essa mulher não se arrumava. E ela se arrumou para vir para a sessão. Que coisa linda, que coisa linda. Vamos aplaudir Jesus? É emocionante. Aleluia. Então, o que tinha acontecido com essa senhora? Ela tinha perdido o prazer em algo que era outrora muito prazeroso para ela. Se arrumar, se maquiar. Mas ela perdeu aquele prazer. Então, isso pode ser um sinal, né? um sintoma. Terceiro, anote aí, evitação esquiva de compromissos sociais. Pessoas que outrora tinham uma vida social, que se relacionavam com pessoas, que tinham uma relação satisfatória. Eu vou repetir, eu estou vendo os irmãos perguntando um para o outro, né? Terceiro, evitação de compromissos sociais, tá? Então, pessoas que outrora gostavam de estar com pessoas, gostavam do convívio social, de estar com amigos, de estar numa roda, batendo papo, conversando, de se relacionar, mas que de um tempo para cá, essa pessoa já não tem mais essa vontade. Ela já vai evitando relações, ela vai se isolando. Pessoal, o isolamento é um perigo. E uma coisa interessante, que você precisa se lembrar, nós não fomos feitos, você pode anotar isso aí, postar no Instagram depois e me marcar. Nós não fomos feitos para viver apenas, mas para conviver. Amém? Repita comigo, diga, eu não fui feito para viver. Não, tá fraco demais. Eu quero todo mundo falando. Vamos interagir. Tá certo? Vamos todo mundo falar? Então, amém. Diga, eu não fui feito para viver apenas, mas para conviver. O ser humano é um ser relacional. O que é o evangelho? Relacionamento.
A fé não é para ser praticada sozinha. A fé é para comungar. Amém ou não amém? Amém. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Tem uma canção? Essa canção é uma das canções mais bíblicas que tem. O evangelho é comungar da fé e da graça de Deus. Não existe igreja de Cristo sem relacionamento. Você sabia que a ovelha, o bicho, o animal mesmo, se você pegar uma ovelha e você tirar ela do rebanho, ela morre. O irmão está balançando a cabeça assim, o irmão sabe disso, não sabe? Pois é, eu tive agora, e nem se mistura com bode. Porque o bode mata a ovelha, Aí, isso é algo bom pra gente, tem que ter cuidado com os bodes. No feriado, eu acho que foi do Natal, eu acho. Foi no Natal. Eu fui para uma fazenda. E eu cheguei lá, tinha centenas de ovelhas. O irmão lá cuida de ovelhas. E ele foi alimentar as ovelhas. E ele foi dar alimento para as ovelhas lá. E ele estava falando. Ele pegou uma filhotinha, uma pequenininha, que era para a minha filha dar mamadeira, leite na mamadeira. Ele disse, pastor, vamos levar isso aqui, que é para sua filha dar o leitinho, ela vai amar. As minhas filhas, imagina a festa, né? Só que aí ele disse assim, mas pastor, daqui a pouco a gente traz de volta. Não é bom que ela fique muito tempo fora do rebanho. Jesus nos chamou de quê? De ovelha. Amém? Amém? Então, nós como ovelhas, nós precisamos nos relacionar. Então, terceiro ponto. Fica focado aqui. A mãe do neném ali vai cuidar, a pastora Angélica também. Preste atenção. Terceiro ponto, que é pode ser, né, um sintoma, um sinal de adoecimento mental. Evitação de compromissos sociais. Tem pessoas que dizem assim, não gosto de gente. Tem que repensar acerca disso. É óbvio, é verdade que tem pessoas que têm uma personalidade mais retraída, é uma pessoa que não gosta muito de muita muvuca, tudo bem, ok. Agora, de ser só, aí vai até contra a natureza de Deus. Deus não nos fez para vivermos só. Amém? Aí vai até contra as escrituras, não é nem contra a ciência. É contra a palavra. Até porque, eu falei ontem, a ciência, ela não nega Deus, ela o revela. A grande verdade é essa. A ciência não nega Deus, ela o revela. Ela revela a grandeza de Deus. Quarto, anote aí, esse daqui não tem ninguém aqui assim, só no Ceará. Qual é? Já acordar cansado. Lá no Ceará tem. Aqui em João Pessoa isso não existe. Você sabe qual é o ápice da energia no ser humano? De manhã, quando amanhece. Existe um negocinho chamado ciclo circadiano. Quem já ouviu falar sobre isso? Se você não viu, você pesquisa no Google. Quando o sol tá se pondo e a lua está chegando, aquilo ali no teu corpo vai gerar algumas mudanças. Uma delas é a produção de melatonina. É a preparação do teu corpo para você dormir. Na hora que a lua vai saindo, o sol vai chegando novamente, a luz foi começando, o teu cérebro tem uma bomba de neurotransmissores, de dopamina, que é a energia para você ir trabalhar. É a energia para o homem caçar. Falando aqui numa linguagem de homem das cavernas, usando uma linguagem biológica. Então, se eu, no ápice da energia, na hora, que era para eu ter o ápice de energia,
eu estou cansado, tem alguma coisa errada nesse ciclo. Concorda ou não? Então, se era para eu estar ativado, se era para eu estar renovado, se era para eu estar cheio de energia, e eu estou sem energia, tem alguma coisa que eu preciso analisar. Tem alguma coisa que eu preciso analisar. Então, isso é algo que tem que ser analisado. Quinto, tem a ver um pouco com isso. Distúrbio no ciclo do sono. Então, qualquer distúrbio no ciclo do sono, ele precisa ser investigado. Pessoa dorme menos do que deveria. Aí existe insônia inicial, a insônia no meio da noite, insônia final. Insônia inicial, a pessoa demora 2 horas para poder dormir, depois que deitou. Insônia no meio, acorda 3 da manhã, demora 1h30 para dormir de novo. E a final, a pessoa acorda 3 da manhã e não consegue dormir mais. Sendo que ela nem sempre foi assim. Porque tem gente que acorda cedo desde sempre, né? A minha filha mais velha acorda às 5 da manhã, desde sempre. Eu acho que no ventre ela já acorda às 5 horas. É impressionante como a menina acorda cedo. Uma vez a gente estava numa viagem de férias, numa praia lindíssima lá do Ceará, a menina acordou 20 para as 5. Eu me sentia Abraão, só que Abraão não queria sacrificar, eu queria. Senhor, toma, Senhor. Não, estou brincando, Deus me livre. Então a menina acorda muito cedo. Mas tem pessoas que não era assim, ficou depois. Então, qualquer distúrbio no ciclo do sono precisa ser investigado. Existe um sono que é mais ou menos 4 horas da manhã, que é de 20 minutos, mas ele é o sono responsável por reparar todas as energias do seu corpo. É o sono conhecido como não REM 3. E que o excesso de telas, presta atenção nisso aqui, dentre outras coisas, eu vou falar sobre isso na segunda sessão, mas uma das coisas, o excesso de telas tem roubado esse sono das pessoas. Aí o cara diz assim, não, doutor, eu não tenho problema de sono, não. Eu durmo, acordo de manhã. Como é que você acorda de manhã? Arrebentado. Então você tem problema de sono. Porque não era para você acordar arrebentado. Era para você acordar querendo matar um leão, que era como o homem da caverna acordava. O homem da caverna acordava de manhã e ia matar um leão. Hoje em dia o cara acorda, não consegue matar um calango e diz que dormiu bem. O que é que ele não teve? Ele não teve o sono reparador. Então, eu vou falar na segunda sessão sobre higiene de sono, sobre a questão de tela, tudo como que a gente pode ter uma vida mais funcional mentalmente. Isso vai ser a segunda sessão. Mas o distúrbio, ou então a pessoa dorme demais. A pessoa, não sei se você já conheceu pessoas, aqui não tem, mas lá fora deve ter. Pessoas que passam o dia inteiro com sono. O dia inteiro. Não era para ser assim. Isso é um sinal de alerta. Deixa eu contar um caso para vocês. No final do ano passado, eu estava assim. Todo dia, entre 3 da tarde e 5 da tarde, me vinha um sono avassalador. Mas era um sono tão violento que eu não conseguia conversar. Eu ficava embriagado de sono. Eu, então, conhecedor, sabia que esse ciclo não estava legal. Aí eu falei para minha esposa, falei, amor, eu estou com algum problema. Por quê? Aí eu expliquei para ela. Ela disse, será? Eu falei,
Ciclo do sono é um negócio que a gente tem que correr em cima. Isso aqui não tá legal, não. Não é normal, não, isso aqui. Você tem um soninho depois do almoço, tá na conta. Até porque o sangue desce, vem para cá, aqui diminui e você vai ter mais sono. É natural. Agora, 3:30 da tarde, não é. Não é o normal. Aí eu fui ao médico. Falei com o doutor. Doutor, até o doutor estranhou, porque eu cheguei, doutor, o que é que você tem? Eu, não, doutor, é o seguinte, eu tenho muito sono. Ele, não, isso não é nada não. Eu falei, não, mas é porque o senhor não perguntou a hora que eu tenho sono. Qual é a hora? Eu falei, de 3:30 às 5 da tarde. Eu fico embriagado de sono, isso não é normal. Esse não é o horário do funcionamento, né? Aí ele perguntou se eu era médico, eu disse, não sou médico não, mas eu estudo, eu gosto. Aí ele disse, olha, parece que tem algo. Aí eu fui, fiz os exames, corri atrás e tal. Realmente eu estava com a disfunção no ciclo do sono por falta de vitamina D. Então, o ciclo do sono, ele é muito sério. Algo que você tem que correr em cima. Porque deixa eu te falar uma coisa. Problema psicológico, um problema emocional, muitas vezes ele começa pequeno. Aí, se você não trata agora, ele vira um monstro amanhã. Tem a historinha do trem. A historinha do trem é o seguinte. Tinha um senhor, isso é uma historinha, tá? Isso não é um fato. Tinha um senhor que ele estava andando e foi atropelado por um trem. O trem veio, ele não viu, atropelou ele estava na bicicleta e ele ficou internado, ficou meses na UTI, foi aquela coisa mais horrível do mundo. Aí depois que ele se recuperou, passou anos já, ele foi viajar em outra cidade, ele era cowboy, andava armado e tal. Aí ele passou em frente a uma loja de brinquedo. Quando ele passou em frente à loja de brinquedo, tinha um trenzinho andando. Quando ele viu, ele pegou a arma e descarregou a arma naquele trem de brinquedo. Todo mundo ficou assustado. Disse, rapaz, o que foi? Você está ficando louco? Ele disse, não, tem que matar enquanto é pequeno, porque depois que cresce... Eu te contei essa piada para você entender que saúde mental é exatamente isso. Se você não cuidar dela enquanto ela é pequena, ela te atropela lá na frente. Então, nós não podemos fechar os olhos para sinais. Eu sabia que não estava legal. Isso não é funcional. Não faz parte do sistema biológico do ser humano. 3:30 da tarde, você ficar embriagado de sono. Não faz. Nem a ciência explica isso. Então, eu sabia que tinha um distúrbio. Eu sabia que tinha um problema. E graças a Deus que eu entendo do assunto, porque se eu não entendesse, o médico tinha me dado um perdido. Isso é besteira. Eu falei que não, doutor. E o ciclo circadiano, o senhor não estudou, não, querido? Não, tem alguma coisa aí. E aí a gente foi conversando, ele achou que eu era um médico, ficou constrangido. Eu poderia até ter dito que sim, para envergonhar. Não, diz, é mentira, né? Então ele achou que eu era um médico, ficou constrangido, aí ele deu atenção, mas ele não ia nem dar. Não, isso é besteira. E não era. E por um ciclo de sono disfuncional, eu poderia ter tido uma doença pior. Então, só para você entender. Cuide do seu ciclo de sono, tá? Muito bem. 6, que é um sinal, né, que pode ser algo relacionado. O uso excessivo das redes sociais. Por quê? Pessoas viciadas em rede social, muitas vezes, inconscientemente, elas estão procurando um entorpecimento de alguma dor. Elas estão procurando uma anestesia para alguma dor de sua alma. Sem contar que o excesso de rede social gera uma sobrecarga emocional. Tem uma frase de um psiquiatra que eu gosto demais, Dr. André Tavares, que ele diz: rede social em excesso é uma drenagem de energia. Então, redes sociais em excesso, elas drenam a tua energia. Então, nós temos que trabalhar isso. Eu vou falar sobre isso, limites e tal, na segunda sessão também. Então, é um sinal.
É muito comum, por exemplo, jovens e adolescentes com depressão de moderada para grave, que ficam o dia inteiro jogando videogame, deixam até o estudo para jogar videogame, ou para ficar em rede social, ou para ficar naquele mundo de fantasias. Você sabia que um estudo agora recente confirmou que mais de 90% desses haters, né, são pessoas que estão ali disseminando ódio na internet, que do nada, só porque tem uma opinião diferente, vai lá, xinga, esculhamba e não sei o quê, são pessoas com depressão grave. Isso faz todo sentido. Porque uma pessoa que não está bem, ela vai realmente derramar algo que não é bom sobre outras pessoas e que não se trata, né? E que não se trata. Ela vai derramar algo sobre as outras pessoas. 7. Dores físicas e problemas intestinais sem justificativa. Então, por exemplo, a pessoa está cheia de dor no corpo ou apenas uma. Eu já vi o caso de uma pessoa que tinha dores fortíssimas no estômago e ela foi ao gastro, fez endoscopia, fez ultrassom, fez tudo no mundo. O médico disse: você tem um estômago de uma criança, você não tem nada. Quando ele terminou, ele disse: procure um psicólogo. Tudo manda para nós. Não achou o que eles queriam, manda para nós. Isso. Então, dores físicas sem justificativa, não tem nada. Pode ser um sinal. Uma outra coisa, o ciclo intestinal também bagunçado. Geralmente, pessoas que estão num período de adoecimento mental, emocional, têm seu ciclo intestinal bagunçado, por causa do sistema simpático e parasimpático, que é onde? É aqui, querido. E se não está bem, vai vazar na hora que não era para vazar. Ou vai prender na hora que não era para estar preso. Porque a cabeça domina tudo. Se a cabeça é saudável, todo o corpo será saudável. Então, você está conseguindo entender, sim ou não? Sim. Faz sentido para você? Amém. Amém. Você sabia que a Bíblia Salomão já falava de psicossomatização? Sabia disso? Provérbios capítulo 15, versículo 13. Anote aí, não vai sair no slide. A Bíblia diz assim, Provérbios capítulo 15, versículo 13. Diz assim: o coração alegre, olha só, o interior, esse coração aqui é alma, tá? É alma. O coração alegre, o interior, a psique, a alma, aformoseia o rosto, o físico. Mas a tristeza da alma, do coração, abate o espírito. Olha como está tudo interligado. Então, uma alma saudável deixa o rosto físico saudável. Mas uma alma deprimida, doente, ela abate o espírito. A Salomão já sabia sobre psicossomatização. Psicossomatização é quando algo psicológico estoura no corpo físico. O corpo físico manifesta algo que, na verdade, está na psique. Você sabia que eu atendi uma menina, uma moça de 19 anos de idade, ela não enxergava de um olho. E ela tinha ido para vários oftalmologistas e todos diziam: seu olho não tem nada, era para você enxergar por trás da parede. Ela tinha um olho cego, psicossomático. Era um trauma, na verdade. É algo muito sério. A mente, pessoal, é algo que a gente tem que cuidar. Ela não enxergava de um olho. E o olho era 100% saudável. 100% saudável. E na hora que foi tratado o trauma, ela começou a enxergar. Não olhou atrás das paredes, mas enxergou. Então, é muito importante isso. 8. Estou no 8, é? Está acabando já o tempo da primeira parte? 8. Oscilação constante de humor. Aquela pessoa que ela oscila demais o humor, ela dá bom dia no café da manhã e mau dia no almoço.
e aí gera problema de relacionamento. Se você vê uma pessoa que ela tem problema de relacionamento, pode ter certeza, essa pessoa tem algum problema. Não se relaciona mal. Todas as pessoas, ela consegue ter problema com todo mundo à volta dela. Aqui não tem ninguém assim, mas você já deve ter conhecido alguém assim. Pode ter certeza. Pode passar meu telefone. Porque isso não é funcional, não é normal. Não é. A psicologia não usa essa palavra normal, tá? Eu vou usar aqui para você entender. Não é normal. Não faz sentido. Eu ter algum tipo de problema com o irmão aqui em algum momento, faz parte do pacote. Igreja é isso. Até para a gente poder exercitar o pedir perdão e o perdoar, então a gente vai ter que em algum momento ter uma briguinha de leve. Agora com todo mundo, aí o negócio aí não tá legal. Não é verdade? Aí não tá legal. Então, oscilação de humor, a pessoa oscila demais. Você vai ver, as mulheres vão entender bem o que eu estou falando. A mulher tem muitas cargas hormonais no corpo, bem mais às vezes do que o homem, e às vezes no período menstrual, às vezes por uma questão de tireoide. A mulher tem questões hormonais, ela tem questões emocionais. É ou não é, mulheres? Tem oscilação. Por quê? Porque oscilação de humor está associada a alguma disfunção. Então, se a sua tireoide está filé, se você não menstrua, você é homem, e você tem oscilação demais de humor, meu filho, pega o meu telefone. Gente, eu estou brincando, tá? Mas deixa eu falar. O pastor Odes fez um negócio ontem, depois eu fiquei pensando. Rapaz, eu vou explicar para o povo, né? Eu estou brincando do meu telefone, e o pastor Odes ontem falou para os líderes me procurarem, mas eu queria só deixar bem claro para vocês que em nenhum momento foi discutido entre nós. O propósito da conferência não é divulgar o meu trabalho, tá? Só para vocês entenderem. Até porque em João Pessoa tem muitos bons psicólogos, com certeza. Não é só para ficar bem claro, tá? Ontem, quando ele falou, eu pensei, puxa, eu tenho que explicar. Porque alguém pode até achar, o pastor veio só para se vender. Não é não, tá? De forma nenhuma. A ideia dos pastores era realmente trabalhar a igreja, preparar essa igreja para receber essa galera que está aí fora, porque João Pessoa vai crescer demais, a partir de João Pessoa já é uma igreja relevante e ela vai se tornar mais ainda em nome de Jesus. Amém? Tá, então o propósito não foi comercial não, tá, irmão? Muito bem. 9. Isso aqui também, aqui ninguém tem. No Ceará tem, mas aqui não tem. Esquecimentos e apagões frequentes. Então a pessoa vai chamar o nome da esposa. Nem lembra. Né? Ou então, tem 4 filhos, aí para chamar o nome de um, chama os 4. E às vezes é um esforço para lembrar. Eu vou te explicar o que é isso, tá? Eu vou te explicar. Não é Alzheimer. Amém? Eu vou te explicar o que é. Eu vou usar a energia para te explicar. Se aqui tiver uma sobrecarga de energia, hoje em dia é assim. Antigamente não era, mas hoje é. Ou na sua casa, no seu apartamento. Se tiver uma sobrecarga de energia, o que vai acontecer com o quadro? Vai desligar. Para quê? Para que não haja coisa pior. O nosso cérebro faz a mesma coisa. Então, quando ele está sobrecarregado, ele deixa de exercer algumas funções que para ele são secundárias para dar energia para outras que são prioritárias. E aí ele faz com que a pessoa esqueça onde ela deixou a chave do carro, que está na mão dela. Então ela está procurando a chave. Cadê a chave? Está na mão dela. Então, a pessoa tá passando por um período de muito esquecimento. Opa, a minha mente está sobrecarregada. A minha mente está sobrecarregada.
É muito comum em concurseiros, pessoas que estão ali, ou os meninos do Enem, né, do ensino médio, dependendo da escola que estão, dependendo da cobrança, é muito comum. Por quê? Porque eles ficam com a mente completamente sobrecarregada. É muito comum com pessoas que trabalham em banco, com dinheiro. Muito comum. Então, às vezes você é jovem, a pessoa jovem fica logo com medo. Rapaz, eu estou tão esquecido, não era assim. Será que é algo pior? Não, é só o teu cérebro economizando energia, você está gastando demais. Foi só o quadro que deu uma desligada. Você vai precisar renovar essa energia. Como, pastor? Depois do intervalo eu vou te dizer. Não tem quem vá embora. Isso é um trabalho psicológico, viu? Isso é um trabalho psicológico que eu estou fazendo com você. Que é para, se você ir embora, ficar na tua mente. Rapaz, o que é que ele ia falar, hein? Poxa. Muito bem. E 10, para a gente finalizar essa parte, 10, alteração de apetite e de libido, tá? Tanto para mais quanto para menos. Então, a pessoa que está com algum problema emocional pode ter afetado o seu apetite. Tanto para comer menos. Paz, olha, você pode perceber em algum momento da sua vida de tristeza, de muita preocupação, de luto, se você perdeu alguém que você ama há algum tempo atrás, você vai ver que não tinha vontade de comer, a comida estava sem gosto. Ou o contrário, a pessoa come demais, gera até algumas compulsões, ou então muito doce. Mas eu nunca comi tanto doce como eu estou comendo antigamente. Isso é um sinal. Ou como eu estou comendo atualmente. Eu nunca fui de comer tanto doce, mas atualmente estou comendo tanto doce, eu estou comendo tanta besteira, eu nunca fui assim. Isso pode ser um sinal. E na questão da libido sexual também. Tinha uma atividade e hoje os casados, e aí já, sabe, tá devagar, quase parando, e sem vontade, e o carro já não pega mais na chave, é nos empurrão. Então, isso tem que ser investigado. Ou então é demais. Tá demais. Rapaz, esse homem parece que come amendoim escondido direto. Ou essa mulher parece que está tomando Red Bull e está cheia de asa. Teve alteração. Então, precisa investigar. E aí eu vou terminar essa parte como eu comecei. Para ter responsabilidade com a minha fala. Qualquer um desses sintomas, ou todos, também não quer dizer que você está doente. Tá? Eu repito, não é determinismo, mas é um alerta. E eu dei o meu próprio exemplo. Quando eu vi que o meu ciclo do sono estava estranho, ali para mim foi um alerta. Eu preciso buscar ajuda. Tem algo errado aqui. Isso aqui não é normal. Não é normal a pessoa, 4 horas da tarde, estar embriagada de sono, a ponto de nem conseguir conversar direito. Isso não está normal. Então, isso aqui são sinais para a gente ficar ligado, para a gente ficar de olho. Mas, pastor, como que a gente trata e trabalha isso? Você quer saber, sim ou não? Depois do intervalo. Cadê o pastor Odds? Eu vou finalizar essa parte aqui. Pastor que está um pouco antes, mas não tem problema. Pastor Odds, vem aqui. E a segunda parte nós vamos trabalhar o quê? Como você ter uma saúde mental e para nós podermos ajudar os outros irmãos, as outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Amém? Pastor Odds.